dia, gente. Tô aqui no escurinho, eu não vou acender, porque senão o Serginho pode acordar. Tá ouvindo, né? Foi? Bom Ouvindo. dia, bom dia. Vamos fazer esse capítulo Bom dia. poderoso, maravilhoso. Eu tô aqui no escurinho, né? Que eu comentei. Ah, agora acenderam atrás. Quando acordar o teu. Mas, olha só, eu vou procurar ser breve. Bom dia. Vou procurar ser breve, né? Pra realmente de poder ter um compartilhar aqui. Então, assim, é um capítulo assim, curto, mas traz muita reflexão. Ele vai trazer, vai confrontar a gente ali, né? Trazendo a futilidade do ídolo com a grandiosidade de Deus, né? Enquanto a gente vê ali, ali traz a divindade Bel e Nebo, tô até vendo aqui, Bel Nebo, que. Aí eu fui pesquisar sobre essa Marduk, que é o quê? É o principal deus da Babilônia. E Nebo, associado ao filho de Marduk. Eu até fiz a busca aqui, filho de Marduk, que é um deus da sabedoria e da escrita, que está associado ao planeta Mercúrio. Enfim, pesquisando aqui, então, é um capítulo que ele vai contrastando, né? Ao mesmo tempo que ele mostra essa divindade pagã, que são descartáveis, que são incapazes de salvar o seu povo, a gente vê ali uma impotência dessa divindade que é construída por mãos humanas, mas exalta Deus, né? A majestade de Deus, que ele age na história. E Deus, ele se revela como aquele que carrega o seu povo. Então aqui a gente está vendo, enquanto esse Deus precisava ser carregado, esses ídolos, Deus com D minúsculo, né? Enquanto esses ídolos precisavam ser carregados, o nosso Deus, ele que carrega o povo. Enquanto os ídolos, eles precisam, eles ali fala que eles baixam, caem, o nosso Deus ele permanece o mesmo, né? Hoje e sempre. Enquanto esses ídolos eles vão para o cativeiro, o nosso Deus é o Deus que liberta. E aqui ele vai trazendo, né, que o nosso Deus é o Deus que nos carrega desde o ventre da nossa mãe, aquele que até a nossa velhice cuida de nós, né? E ele fala que eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos livrarei. Então, assim, é muito lindo, assim, esse começo, né? Para lembrar quem é o nosso Deus. Mas, continuando aqui, algo que me chamou a atenção, estou tentando abrir aqui, não sei se vai, né? Não vai. Mas lá no versículo 8, algo que eu estou sem a Bíblia, mas no versículo 8, ele fala sobre ele fala sobre lembrarmos quem eu sou, o que eu fiz, né? Lembre o que eu fiz. E aí eu ouvindo, lendo essa passagem, me veio muita lembrança de Lamentações 3:21, que fala que nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança, porque quando a fé, ela vem de algumas formas, né? A fé, a gente sabe que fala lá em Romanos, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A nossa fé aumenta pela adoração, quando a gente adora, né? A gente louva, aumenta. Vem na comunhão dos santos. Quando a gente está aqui, a gente sai tão, né? Assim, com a nossa fé aumentada, quando a gente vai na igreja, quando a gente está junto, é maravilhoso. Através da obediência, a nossa fé aumenta. Quando você obedece, mesmo sem entender, você obedece, mas a gente acessa algo lindo da parte do Senhor, né? A gente experimenta o cuidado do Senhor, e é lindo. Através da oração, a nossa fé aumenta, né? O que a gente pede, crendo, na palavra fala que a gente recebe. Através de testemunho é algo tão poderoso, né? Até teve recentemente uma reunião que a gente fez com a Rô, e ela falou, gente, vocês querem dar testemunho, que não é mais comum na igreja? E isso edifica a nossa fé. Então precisa testemunho. Mas aí o ponto que eu quero trazer aqui, que é o que fala no texto, que ele fala, lembra do que eu fiz? Eu não estou com o texto aberto, eu não estou conseguindo ler exatamente como é que está lá. Aí o Elbi colocou, lembrai-vos disto e considerai, trazei à memória, ó transgressores, lembrai das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro Deus, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então veja que nós precisamos sempre trazer à memória aquilo que Deus fez, porque a fé, ela não surgiu do nada, a fé não surgiu do nada, mas ela alimenta o que, através do que Deus fez, nós somos alimentados. Essa fé, ela é assim, ela é reacendida. E é muito interessante que semana passada, acho que foi semana passada, eu participei de uma palestra de uma mulher cristã, assim, muito querida, ela é muito usada por Deus, e ela é da área de atividade física, e ela fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e ela comentando, né, sobre a questão dos hormônios, e ela falou o seguinte, ela falou algo que me marcou, ela falou, eu que dou a notícia para o meu cérebro. Ela falou que passou por uma situação e ela recebeu uma notícia que causou muita alegria e ela ficou muito empolgada. E quando a gente recebe uma notícia boa, então você traz à memória aquilo que te dá esperança, o seu
corpo responde hormonalmente. Você começa assim, dopamina, endorfina, vários hormônios são liberados. E quando você traz um estresse, quando você fica numa reclamação ou oração, você aumenta o cortisol que gera estresse. Então, isso hormonalmente funciona. E ela falou o seguinte, aí ela teve, logo depois da notícia boa, veio uma notícia ruim. E ela estava num estado de euforia, alegria, de repente, com a notícia ruim, ela ficou desanimada. E logo em seguida aconteceu uma terceira notícia, que era sobre a primeira, que ela achou que ia dar certo a primeira, ela, de novo, exaltação. E aí trouxe uma reflexão para ela, ela falou, a notícia que eu conto para o meu cérebro vai mudar tudo. Então, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Qual é a notícia que você fica contando para o seu cérebro? Porque a história que você vai contar, porque quando eu lembro aquilo que Deus fez, porque aquele povo que estava no Egito, poderia ficar lembrando, ai, nossa, porque lá eu não tinha carne como eu tinha para comer lá no Egito. O povo que estava no deserto, eles poderiam lembrar isso, e isso ia só trazer hormônios que ia deixar a pessoa mais para baixo. Mas quando eu trago a memória, aquele Deus me salvou, abriu o mar, o Deus que para o sol, o Deus Todo-Poderoso, que quantos milagres ele fez, que destruiu um exército poderoso do Egito. Quando eu trago a memória isso, o que acontece? Isso me traz fé, isso aumenta a minha fé, os meus hormônios mudam, isso me traz uma energia diferente, uma disposição diferente. E vocês sabem que eu tô aqui no hospital com o Telzinho, né? E aqui, né, os médicos, quando vão avaliar ele, e aí uma das médicas que avaliou, ela falou assim, então, ele é asmático. Ele é asmático? Ela me perguntou, né? Ele é asmático? E aí eu falei, não. Tudo indica que ele tem todos os sintomas de asma mesmo, né? E já outros médicos já falaram isso pra mim, olha, então, ele tá com quadro de asma, a gente já considera asmático. E aí, assim, eu nunca declarei com a minha boca que ele é isso, nunca, e nem vou. Porque eu não vou tomar posse dessa doença, mas eu vou tomar posse que ele é curado. E aí, o que aconteceu? A médica, ela falou assim pra mim, então, perguntou, ele é asmático? Eu falei, não. Ela falou, então, mas assim, aqui, como você já me falou que ele já teve tantas crises, ele é sim. Eu falei, não. Aí ela, não, então, mas ele é. Aí o Roger já olhou pra mim e começou a rir, né? Porque ele sabe, acho que ela falou, essa menina é doida. Eu falei assim, então, não, doutora, é que assim, tudo bem, você pode achar que ele é, mas eu não vou falar isso com a minha boca. Não, ele não é. Ele teve esse quadro, mas ele não é. E aí, sabe o que aconteceu? Por um momento eu falei assim, ai, Mayra, é louca, né? Pareço louca. O Roger olha pra mim e dá uma risadinha. Só que aí, sabe o que aconteceu? Me veio à memória algo que eu passei. Porque aqui não fala que a gente tem que trazer a memória? Lembra o que eu fiz? E eu lembrei o que Deus fez comigo. Porque eu, há anos atrás, fui diagnosticada com endometriose. E as médicas falavam, você tem endometriose? Mas eu nunca falei da minha boca que eu tinha isso. Quando alguém me perguntava, eu falava assim, então, eu fiz exame e diagnóstico endometriose. Mas na minha cabeça era assim, eu fui diagnosticada, isso é passageiro, mas eu não sou isso. Eu sou curada, eu sou sarada, porque pelas pisaduras, eu fui sarada e curada pelas pisaduras. E é isso que eu creio. Eu nasci perfeita, o meu corpo é perfeito. E ele sabe como voltar a ser perfeito. E eu declaro sobre a vida do Theo, ele é perfeito, ele nasceu perfeito. E eu não vou declarar isso que o médico está declarando. A médica acho que pensou na hora. Aí eu ia explicar, eu falei, não vou explicar nada não, deixa eu falar. Eu falei só, doutora, então, ele não tem. Para mim, ele é curado e ele é só um passageiro. E aí, eu poderia, de repente, ficar num pensamento duvidoso. Ai, mas não, ele é. Poxa, não, mas afinal, nossa, ele tá até internado, inclusive ele tá na UTI. Então, assim, é um pouco grave, né? Porque para colocar ele na UTI, precisa de tanto monitoramento, é um pouco grave. Aí, o que eu precisei fazer? Eu vou trazer à memória aquilo que Deus fez na minha vida, porque quando me falaram que eu tinha endometriose e eu não aceitei essa sentença, eu aceitei, eu tomei posse de que o que fala lá em Isaías, que pelas pisaduras eu já fui sarada, e aí eu tomei posse disso, eu acessei cura. Os médicos me disseram que eu não ia engravidar. Eu passei uns 3, 4 médicos, e eles todos eram pessimistas, porque eu tinha endometriose, né, eu tinha foco em vários lugares, e os médicos falaram, olha, se você quer engravidar, na época eu nem pensava em engravidar, se você pensa em engravidar, é melhor você já começar a engravidar logo, já começar a tentar logo, porque vai ser difícil, e talvez você nem consiga, o cafezinho chegou, bom dia, tudo bem? E aí, talvez você nem consiga, eles falaram. E aí eu lembro que na época, eu pensei, a médica falou aquilo, eu respeito a opinião dela, mas eu confio no meu Deus. Se o meu Deus me fez com um corpo perfeito,
Quando eu engravidei, os médicos falavam assim, olha, não tem como ser parto normal. Não tem, porque o seu filho é grande, seu marido é grande, você é pequena. E eu pensei, meu Deus, mas meu Deus é perfeito. Como que meu Deus, que é perfeito, não me fez com um corpo perfeito para nascer meu filho? Aí o que eu imaginava, assim, o médico falava, tudo bem, eu respeito sua opinião. Eu pensava, não falei, respeito sua opinião. Mas era como se entrou aqui e saiu aqui. E aí o que eu fiz? Eu trouxe à memória aquilo que Deus fez, porque eu fui curada da endometriose. Eu não só engravidei uma vez, mas eu engravidei 3 vezes. Então, veja só, quando a médica falou que ele tinha isso aí, que ela falou que ele tem, eu falei, não, ele não é, assim, na minha cabeça eu já fiquei assim, não tem. Aí começou uma batalha interna, mas ele tem, Mayara. Não, mas peraí, você não foi curada da endometriose? Aquele Deus que abriu o mar, aquele Deus que parou o sol, aquele Deus que aquele povo tinha a nuvem que o seguiam, tinha a coluna de fogo, aquele Deus que cuidou dos seus filhos, ele cuidou de mim, que me curou da endometriose, e é o mesmo Deus que vai curar o Theo. E assim eu creio, em nome de Jesus. Então, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, nós precisamos contar as histórias para a gente, mas não é qualquer história, tem que ser a história certa. Porque, aí eu comentei do hormônio, porque eu preciso entender que eu tenho que governar e dominar. O que lá em Gênesis diz? Que nós, o Senhor, nos deu autoridade, nós fomos criados para governo, né? Seja fecundo, multiplique, domine o governo. Eu não posso ser dominada e governada pela minha mente. E quando eu falo, qual é a história que você conta para você? Porque você precisa contar a história certa para sua mente. Porque se eu contar a história errada, eu fico na lamentação, na murmuração. Ai, meu Deus, poxa, o Theo, tadinho, ele tem esse negócio aí que a médica falou. Ai, meu Deus, não sei o quê. Aí o que acontece? Eu coloco o foco no problema, aumento o cortisol, aumenta a ansiedade, aumenta a tensão. Eu coloco foco na murmuração, aumenta o cortisol. Aí daqui a pouco você vai, não tô dormindo direito, eu tô com insônia, eu tô com minha imunidade fica baixa, porque aumenta cortisol, baixa a imunidade, começa a ficar doente. Então, aí de repente, eu tô morrendo de medo. Ué, mas você não confia nesse Deus Todo-Poderoso? Tô morrendo de medo, aumenta a adrenalina, aumenta cortisol, esgotamento, fico esgotada, fico no modo sobrevivência de vida. Mas veja, você foi criada para domínio e para governo? Aí você está deixando o pensamento dominar a sua mente? Não, o pensamento não vai dominar minha mente. Deixa eu acabar essa parte, porque talvez até estou fugindo um pouco do texto, mas como eu senti de falar aqui, mas a gente já vai voltar, porque eu quero falar outro ponto que o senhor falou comigo. Mas traga à memória aquilo que o senhor fez, porque quando eu lembrei que eu fui curada da endometriose, e eu lembrei que esse Deus que fez uma vez, ele faz de novo. E aí eu tô lembrando a vitória. O que eu tô fazendo? Eu aumento a dopamina. Quando eu aumento a dopamina, aumenta a motivação, aumenta o foco, aumenta o bem-estar. Quando eu começo a falar o que Deus fez, aumenta a serotonina. Gente, isso é lindo. Deus nos fez perfeito. Quando eu começo a entrar na gratidão, então, poxa, o Theo teve que pôr lá o negócio, lá o acesso. Ai, gente, olha, se pegar o seu filho para colocar acesso no braço, é uma dor no coração, não é? Mas eu não vou ficar pensando nisso, eu vou agradecer. Obrigada, Senhor, que eu tô num hospital excelente, médicos maravilhosos. Quando eu agradeço, aumenta a ocitocina. Quando aumenta a ocitocina, gente, e eu vou esperar no Senhor, confiando que Ele já deu ordem aos anjos, tudo fluindo. Quando eu creio no Senhor, eu espero nele, a endorfina aumenta no corpo, tudo hormonal. E aí, de repente, você está numa situação desafiadora da vida, você acessou o Senhor, acessou a paz, acessou. Gente, isso é lindo, é maravilhoso. E senti de compartilhar isso com vocês, mas assim, na verdade é outro ponto que eu quero tratar hoje. Eu vou procurar ser um pouquinho breve, porque eu quero ouvir vocês. E lá depois, mais pra frente, agora eu não tô com o texto aqui, mas ele fala que o Senhor, ele cumpre tudo que ele fala. Em alguma parte aí, não sei se o Elbo tá aberto aí, mas que o Senhor cumpre. E o Senhor, ele cumpre. O que ele anuncia, ele cumpre. E a gente já viu várias passagens na Bíblia sendo anunciadas e cumprida. Recentemente o Caselato falou aqui sobre Ben Ravi, Ben Youssef, e também eu trouxe no fim do ano, em dezembro, falando sobre Jesus, que eu falei. Hã? Tá na tela? Ai, obrigada. Peraí que agora, deixa eu ver, tá tão pequitico aqui. Eu agora não tô achando, não. Mas tudo bem, vocês... Qual que é? O número qual?
Eu acho que é mais pra baixo, depois do... Tudo bem, não tem problema. Mas assim, tem um trecho que ele fala, eu cumpro aquilo que eu falo. Veja só, ele falou que Jesus viria na primeira vinda, e ele já veio, né? E aí quando eu trouxe ela, até quem tiver oportunidade, o 11, ó. Chamando do Oriente uma ave de rapina, a de um país remoto, o homem do meu conselho, sim, e eu o disse, e eu o cumprirei. Formei esse propósito e também o executarei. Aqui, ó. Executo o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá, e farei toda a minha vontade, a vontade do Senhor vai ser feita. Jesus, ele veio à primeira vinda, ele veio, né, como o sofredor, aquele que foi humilhado, aquele rejeitado, aquele desprezado, que precisou ser crucificado por mim, por você. Mas ele vai voltar como justo juiz, ele cumpre tudo, o Senhor, ele cumpre, e se ele cumpriu a primeira, ele vai cumprir a segunda, a vinda. E para quem quiser aprofundar, lá no YouTube tem gravado, tá como Jesus, que é os personagens da Bíblia que a gente fez, e eu comentei sobre essa questão, né? E Razela também fez, eu não sei qual estudo agora, mas ele comentou um também que foi poderoso que ele falou. Se quiser aprofundar, mas não é esse ponto que eu quero aprofundar. O que eu quero dizer é o seguinte, ele cumpre, e não vai demorar. A questão nós estamos na espera do cumprimento. Tantas coisas que o Senhor já falou e já se cumpriram. Tem algumas que ainda estão para se cumprir. Nós estamos na espera. E como está sendo essa espera? É necessário santificação nessa espera. E aqui esse capítulo é um capítulo que ele fala da idolatria, né? Ele traz aí, já logo começa com os ídolos da Babilônia e vai trazendo toda essa questão de idolatria. E aí, quando eu li esse capítulo, eu falei assim, Senhor, a gente já falou tanto de idolatria, eu vou falar mais o quê? Porque assim, a gente já falou de idolatria, a gente já sabe que a gente não pode ter ídolo, que a gente não pode ter imagem, a gente já sabe das idolatrias modernas, que tem tanta coisa que nos roubam do Senhor, que a gente já sabe disso, a gente já fez reflexões sobre isso, a Rê compartilhou que se libertou do joguinho há um tempo atrás, rede social, tanta coisa que tira o foco, né? Porque a idolatria é tudo que tira o foco de Deus, e a gente acaba colocando Deus em segundo lugar, quando ele tem que ser o primeiro em tudo. Então a gente já sabe que Deus abomina a idolatria, que é amaldiçoado, que quem tem ídolo é amaldiçoado, traz maldição, né? Que Deus abomina e a idolatria, ela traz maldição. A gente já sabe de tudo isso. Eu falei, bom, mas o que mais falaremos de idolatria, Senhor? E aí, sabe, veio muito forte assim, ao meu coração uns estudos que eu tô fazendo da Tânia Teresa. Porque, assim, ok, a gente identificou a idolatria na nossa vida, eu confessei, né? A gente confessa aquela idolatria que você tem e tudo mais. Só que o que acontece? A idolatria é algo tão profundo, porque a gente tem que tratar duas vertentes de raiz das questões. Tem a vertente da nossa responsabilidade pessoal, as portas que nós abrimos. Então, quando eu peco, eu abro uma porta. Só que tem uma outra vertente, que são as heranças familiares, as maldições, que muitas pessoas não, né, às vezes não concordam com essa linguajar, mas acho que essa palavra é a que mais cabe muito assim forte. E depois eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir a opinião de vocês também. Mas o que acontece? Talvez você já tomou consciência de que eu já realmente, as idolatrias que eu identifiquei na minha vida, eu já me arrependi, pedi perdão, eu não tenho imagem, nada disso. Porém, e os seus familiares? Como é que foi com os seus familiares? Qual foi a herança que eles deixaram? Porque, assim, então existem duas leis. A lei da responsabilidade, que cada um é responsável pelo que faz. Então, eu sou responsável pelo meu pecado. As portas que eu abri, eu preciso fechar. Eu preciso me arrepender e eu preciso fechar. Mas existe a lei da herança, que aí, na verdade, ela não é aquela responsabilidade nossa, mas é algo que é herdado, Então, o que acontece? Se a gente for dar um exemplo, aqui na Terra, se a gente pegar um pai que, de repente, ele conseguiu acumular um dinheiro ilicitamente, né? Ilicitamente, ele conseguiu uma herança. E aí, os filhos são filhos íntegros, justos, e aí esse pai morre. O dinheiro, que foi um dinheiro conseguido de forma errada, os filhos herdam.
Os filhos herdam. Isso pela filiação. É herdado pela filiação. E, de repente, se acontece uma situação oposta, um homem justo, honesto, ele trabalha, ele conquista, e a herança, que foi uma herança realmente que foi tudo bem, ele conquistou aquela herança, de repente ele tem filhos que são, filhos bandidos, filhos que fazem um monte de coisa errada, mesmo esse filho, ele não colaborou em nada para adquirir essa herança, esse filho, ele acessa a herança, mesmo sem ele ter ajudado, mesmo sem ele merecer, ele acessa a herança. Então, veja que existe tanto uma lei da responsabilidade, quanto uma lei da herança. Por você ser herdeiro, você recebe essa herança, você tem legitimidade por ser filho. E aí o que acontece? Em Êxodo, eu até anotei aqui, ó, Êxodo 34:7. Eu não vou conseguir abrir, se o Elber conseguir, mas fala o seguinte: também se não abrir, não tem problema, eu leio aqui, ó. Que guarda a misericórdia de 1000 gerações. Então tá lá e tem nos mandamentos também, que guarda a misericórdia de 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente e culpado, e visita, essa parte que eu queria ver, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, que o Bruno colocou, e sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Enfim, o que eu quis trazer aqui, né? Que veja só, o Senhor visita, e isso faz parte do caráter de Deus. Antes mesmo de Deus dar os mandamentos, isso já fazia parte do caráter de Deus. Quando você pega a história de Noé, o que acontece? A história lá de Noé, que todo mundo já conhece, com o filho Cã. Ele é amaldiçoado, e ele fala, maldito seja Canaã. Então aqui fala que quando Deus visita a iniquidade, não é dos pais nos pais, mas dos pais nos filhos. Então Canaã sofreu ali a consequência. Então veja aqui, outro exemplo que a gente pode trazer é de Daniel. Daniel, quando a gente for ler o livro de Daniel, a gente vê que Daniel ali está no exílio, e Daniel, ele tá vivendo ali um homem que a gente vai ter muito a aprender com ele, de um homem obediente, temente, de um homem que realmente não se misturou com a cultura ali da época, né, que não se assentava à mesa do rei, que realmente tem toda a gente sabe da história do Daniel na cova dos leões, dos seus amigos na fornalha, mas ele entendeu, quando a gente lê Daniel 9, você vai ver ali que ele confessa os pecados dos seus pais, da sua geração. E por que ele fez isso? Porque quando você pega o livro de Levítico, está lá na lei, que você precisa confessar. Então ele percebeu que eles estavam vivendo ali, não algo porque está na primeira lei, que é da responsabilidade pessoal, mas que está na lei da herança. E aí eu falei, Senhor, aí por que eu estou entrando nisso? Porque quando eu li esse capítulo que fala muito de idolatria, e nós já falamos de tudo quanto é coisa de idolatria aqui, a gente já refletiu sobre idolatria, já confessou idolatria, talvez ficou um ponto aqui, ó, em aberto, que é a herança. Qual foi a herança? O nosso país, que tem muita idolatria, muita idolatria. E assim, eu queria ter aprofundado mais o estudo, mas realmente não acabou que com essa questão aqui do Theo no hospital, não foi possível. Mas a questão idolatria, nós lemos o livro de Oséias recentemente. Nós lemos o livro de Oséias recentemente, então tá bem fresquinho pra gente que o nosso Deus, ele vê a idolatria como prostituição. Então, assim, a gente é muito sério e tem várias consequências, porque aquilo que nós idolatramos, nós nos tornamos igual que idolatramos. E a Tânia, ela fala isso, né? Então, de repente, na sua família, você teve ali familiares que tinham, assim, muita idolatria, e aí você precisa renunciar a isso, porque assim como um filho recebe a herança do pai, nós estamos recebendo as heranças ou maldições, né, dos nossos familiares. E eu tô até com um livro aqui, né, Autolibertação, que foi inclusive a Rô que me compartilhou esse livro, e ela que me apresentou essa pastora, e assim, é um livro poderoso, e aqui nesse livro, eu acho que alguém levantou a mão, né, Welber? Só um segundinho, eu vou finalizar já vou abrir para vocês. E esse livro, ele é um livro muito poderoso, porque ela vai trazendo aqui também, que ela fala que ela vai falando aqui, ó, né, o inimigo, ele age por meio de legalidade. Então, ela traz que por pecado, mágoas e traumas, palavras malditas, vícios, maldições geracionais. Então, isso precisa ser quebrado. E o que eu senti forte no meu coração é que hoje é um dia de quebra
dessa herança que veio da nossa descendência. E depois vale a pena vocês assistirem o vídeo da Tânia, que ela fala essa questão do Brasil, da promiscuidade que a gente tem muito forte, é uma herança de idolatria. E outra coisa que ela fala, tantos casamentos que são destruídos, tantas mulheres jovens, bonitas, solteiras, que não conseguem casar de jeito nenhum, que existe uma raiz da idolatria, e quando você pega, né, os santos, né, tudo pessoas que não constituem família, e aí você acaba trazendo isso para sua. Então, mulheres que nunca dá certo casamento, não consegue casar. Ela fala que existe, ela atendeu algumas mulheres que estavam com essa questão, e aí foi feito essas a quebra não, a Tânia fala que não existe quebra, mas foi fechado as portas, não é quebrar a maldição, mas fechou as portas, de você renunciar a tudo, você entra em arrependimento, renúncia, né, por toda essa herança que foi deixada, e ela conta o relato dessas mulheres, testemunho de mulheres que não conseguiam se casar, e o que aconteceram, depois conseguiram se casar. E Levítico 28 fala sobre bênção e maldição. O Elber, será que vai pôr no Levítico 28? Não, Levítico 26, 40, só para fechar aqui, ó. Ah, não, eu anotei, ó, consigo ler. Mas se você puder pôr, só vou fechar com esse texto. Levíticos 26, 40 fala, mas se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim. Ah, só tem esse trecho que eu coloquei. Ah, ficou incompleto. Ah, ficou meio incompleto aqui. Mas o que fala? Levítico fala que nós precisamos confessar a iniquidade dos pais, da nossa linhagem. Precisa. E aí eu queria abrir para vocês, porque o que eu senti muito forte nesse dia de hoje, que é um dia que nós precisamos abrir o nosso olhar para isso. Nós precisamos fechar todas as portas que eu abri, da primeira lei, da autorresponsabilidade, da responsabilidade, mas eu preciso fechar as portas realmente, e esse livro de autolibertação é maravilhoso, a Rô pode falar melhor, porque ele vai trazendo cada ponto aqui, né? E deixa eu falar um testemunho meu aqui. Eu vim, só para fechar, gente, agora é sério, vou fechar com esse último assunto. Eu vim de misticismo, eu achava que eu era bruxa praticamente, só faltava eu fazer achar que eu ia voar. Mas assim, eu vim de misticismo, então eu acreditava nas minhas pedras, eu tinha um monte de mestres, então enquanto a gente vê no católico santos, eu tinha os mestres, eu tinha imagem dos mestres, porque assim, eu fiz iniciação em muita coisa. Então, cada iniciação que eu fazia era um mestre. Quando eu fiz a iniciação do Theta Healing, era um mestre, do Theta Healing não, da Diksha, que era, enfim, eu fiz um monte de coisa, Reiki tibetano, Reiki egípcio, Theta Healing, Intuitive Healing. Nossa, Intuitive Healing, eu tinha uns 3 mestres, só do Intuitive Healing. E eu tinha, assim, eu já tinha jogado fora os meus livros, porque um dia o senhor me incomodou, joga tudo fora. Eu peguei minhas apostilas, joguei fora. E aí eu tinha minhas pedras, tinha várias pedras, os cristais que eu tinha, né, os cristais, eu aplicava reiki, tinha os símbolos, colocava as pedrinhas nas pessoas, ia lá, colocava em posição de mão e curava, hein? Tinha gente que às vezes chegava com dor, não sei o quê, fazia em posição de mão e curava. Só que assim, todo altar que eu levanto, alguém recebe. Se não é Deus, são os demônios. São os espíritos imundos. Todo altar que eu levanto, alguém recebe. Então, ele curava através do reiki. Só que uma hora a conta chega. Não era, né? Uma hora a conta chega. Quando é através do sangue de Jesus, tá pago. Tá pago. Agora, quando não. E aí, o que aconteceu? Só testemunho para fechar. Eu já tinha jogado minhas apostilas fora, eu já tinha jogado minhas pedras fora, já tinha jogado uma série de coisas fora. E chegou essa pastora aqui para mim, essa pastora Priscila, e eu caí do nada numa live dela sobre idolatria. E aí eu comecei a assistir, ela foi fazer uma oração, que foi me vindo à memória, porque eu fui budista, minha família é budista, então eu tinha altar, a gente fala de, esqueci o nome, como é que chama aquilo? O oratório chama. Então eu tinha um oratório em casa, eu tinha aquele altar. E aí quando ela começou a orar, eu passei mal, quase vomitei. Então, veja só, eu já sou convertida, já tinha noção dos meus pecados, eu já tinha confessado, eu já tinha a idolatria que eu percebi, eu já tinha confessado, só que a minha mãe era budista, a minha avó era budista, e eu entrei nesse misticismo, eu não sei mais o que da minha família, o que mais fizeram. Enfim, veja, eu tinha feito incompleto o fechamento das portas com relação à idolatria.
é preciso fechar todas as portas. Eu passei mal, quase vomitei. E realmente, algumas coisas que eu fui me libertando, e depois eu comecei a ter sonhos que eu às vezes não tinha tanto. É como se o canal fosse sendo aberto, eu tava me limpando, porque nós. Aí eu falei, por que eu entrei nesse assunto também? Porque o Senhor cumpre tudo. E ele cumpriu com a primeira vinda de Jesus, ele vai cumprir com a segunda, e como que eu tô? Eu preciso estar santificada. Eu preciso passar por libertação, purificação, santificação, consagração, vida consagrada ao Senhor. E eu preciso passar por entender esse negócio da herança. Vocês querem falar, gente? Eu queria ouvir vocês. Web, desculpa, demorei para te liberar aí, mas enfim, quero ouvir vocês com relação a esse assunto. A paz seja convosco. Você falou que já falou de idolatria e que o assunto poderia estar esgotado. Eu não sei quando foi que eu escrevi uma série sobre idolatria. E quando Deus me incomodou a escrever, eu também achei que eu iria escrever sobre ídolos, sobre coisas que você idolatra. E não teve nada disso. Quem quiser pode conferir a série, deve estar no grupo lá Conexão. Existem pessoas, Mayara, que idolatra a dor, que idolatra sentimento, que idolatra mágoa, que idolatra papai e mamãe, que idolatra filho. E tudo isso é idolatria. Se você coloca algo que te tira da presença de Deus, seja qualquer coisa, qual for a situação, você está em idolatria. E aí eu discorri, eu não lembro a quantidade, porque eu escrevi série de 10, depois escrevi série de 31 dias, depois escrevi uma série de 15, eu não lembro qual foi. Mas eu escrevi, e por mais que eu quisesse falar da idolatria de pessoas, da idolatria de ídolos, da idolatria de coisas, eu só amanheci o dia e consegui escrever sobre idolatria de sentimentos. Por quê? Porque às vezes você não escreve para os outros, você escreve para si próprio, né? Eu, pelo menos, tenho isso comigo. Às vezes você não escreve para os outros, você escreve para si próprio. Uma série que eu escrevi de 30 dias, que eu nem sabia que eu ia escrever 30 dias, foi A Gratidão. Era um tapa na cara todo dia, era um couro nas costas. Eu costumava dizer assim, hoje saiu mais uma tira de couro sem sair sangue. De mim mesmo. Porque a gente acha que é grato, que está na presença de Deus, que é isso, que é aquilo, até você conhecer o teu interior, né? E escrevendo, a coisa foi tomando uma proporção e me transformando, e eu acabei vendo, não conto para vocês quantas vezes chorei. Acabei vendo que a série era toda para mim. E levantou muita gente, mas era toda para mim. E a idolatria é a mesma coisa. Eu não consegui falar, acho que de 15 ou 30, que eu não lembro, um ou duas eu falei de coisas. O resto é tudo sentimento, porque você idolatra pai, idolatra mãe, idolatra filho. Gente, eu tinha medo de morrer e deixar meus filhos. Eu curei disso, porque eu aprendi que não existe nada em minhas mãos, né? Desde a morte do meu irmão mais velho, há 3 anos atrás, eu aprendi que não tem nada em minhas mãos. Quando Deus faz, Ele faz e ponto final. Ele não quer nem tua opinião. Ele não quer saber se você gostou ou não. Ele já viu o futuro, ele esteve lá, né? Aliás, o futuro para ele nem existe, né? Então, a gente pensa que esgota o assunto, mas não esgota. Por isso que Isaías martela na idolatria, Porque você se pega idolatrando, às vezes, um animal que você cria. Você, às vezes, idolatra um objeto. Eu já vi tanto isso. Quebra. Ai, quebrou. O que eu vou fazer? Gente, quebrou porque tinha que quebrar. É assim que eu levo hoje. Quebrou, ótimo. Ante ele do que eu. Era melhor ele quebrar do que eu ficar quebrado. Entendeu? Só isso. Amém. Márcia, uma coisa que eu queria falar, estava falando sobre libertação e tudo,
Você sabe que a maior idolatria de todas é a gente achar que a gente é perfeito e não precisa ser liberto, que é o grande problema nos dias de hoje. Infelizmente, né, o cristão, pela falta de cultura, né, morreu a questão da libertação nas igrejas, né? Eu falo que essas maldições, essas idolatrias, esses demônios geracionais, eles estão tudo fazendo festa, né? Porque não se fala mais disso nas igrejas, sabe? Não tem mais culto de libertação e existe um preconceito. Todo mundo é livre em Cristo Jesus. Eu já ouvi cada coisa, assim, sabe? Tipo, porque tem muita gente, né, que eu dei o livro, tem muita gente que tá fazendo, e eu já ouvi muita coisa, assim, do tipo, nossa, mas você não é liberta, nossa, mas então você é possuída, nossa, mas então você tem demônio, mas então, sabe? E assim, é muito triste, porque, infelizmente, o cristão hoje, ele não ouve a voz de Deus como ele deveria, a maioria não ouve Deus. E isso é muito sério. E isso de libertação a gente aprende muito na prática. Essas questões das idolatrias, né, de quem você idolatra. Se Deus não te constranger por uma busca incessante, como aconteceu com Hebe, ele buscou. Se você não fizer isso, você acaba realmente perdendo uma conexão com Deus. Por quê? Porque de acordo com os altares que foram criados e as idolatrias que foram feitas, entre outras portas que foram abertas, como por exemplo, né, aqui fala da rebeldia no 8, lembre-se, animem-se, pensem a respeito disso, ó rebeldes, ó transgressores, né, em outra versão. Então, assim, todos nós já tivemos também um espírito de rebeldia um dia. Todos nós já questionamos Deus alguma vez na vida, sabe? Ah, hoje não, hoje eu entendo, tá, mas um dia você fez, então você tem que renunciar a essa rebeldia que você teve. Então, assim, todo mundo tem no mínimo, nesse livro tem mais de 300 espíritos, 300. Se você não tem pelo menos uns 50, você praticamente, sabe assim, você dá glória a Deus, porque assim, é muita coisa. Ele te leva para um passado, né, para coisas da sua infância, e que a gente precisa. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, o nosso canal não é desbloqueado. Isso é real, o canal não é desbloqueado. Não é. Não sai o canal. Tipo, você não consegue ouvir Deus. Não consegue. E eu sei assim, porque, como a Tânia Teresa fala, é na prática. Na prática. Não adianta você querer, você vai ler a palavra inteira, você vai achar as coisas, mas é a prática. Porque tem coisas que realmente é a prática do mundo espiritual. E tem muitas, muitas pessoas que nunca tiveram sonhos, nunca ouviram a voz de Deus, nunca tiveram uma experiência. E a hora que fazem, fala, nossa, mas agora Deus falou comigo hoje, mas eu sonhei agora. Mas eu, sim, porque estava tudo bloqueado. Porque você não consegue viver, sabe, o sobrenatural de Deus, como diz a Tânia Teresa. Ele veio para que a gente tivesse vida, e vida em abundância. Você pode ter a vida de você ter sido salva, mergulhar nas águas, né? Mas você não vai ter a abundância. Então aqui você não consegue ser esse canal limpo, ninguém consegue ser um canal limpo e curar outras pessoas se não for liberto. Não consegue. Entendeu? Ah, mas é a personalidade dela, ah, mas aquela roupa apertada, ela gosta. Não, ela não gosta, ela tem espírito de promiscuidade. Tem que sair. Entendeu? Tipo, não tem essa, sabe? Hoje à noite, no estudo, a gente vai falar sobre o trono de Lilith, né? Sobre essa coisa do desejo, né? Pornografia, masturbação, entre outras coisas. Mas assim, não existe ter o desejo, não existe. Existe um trono e acabou. Isso precisa sair, sabe? E a autoidolatria, ela é muito mais comum do que a gente pensa, né? Que é a teimosia. E no fundo, existem muitos cristãos que são rebeldes, como esse povo. Muito cristão rebelde. Hoje é muito fácil, né, na igreja, se taxar como rebelde aquele que não obedece, né, na autoridade espiritual, o líder, o anjo. Mas, assim, na verdade, o transgressor e o rebelde é aquele que não ouvia os profetas, que eram os mensageiros do Senhor. Então, no fundo, todo aquele que não ouve aquilo que foi enviado por Deus, né, ele é rebelde ao Senhor. Que qual é a caracterização, né, da gente se tornar rebeldes? É o orgulho, é o coração endurecido e a desobediência. Então, quem tem o coração endurecido e não faz nada por sugestão, faz só o que quer, é rebelde. Porque Deus vai usar pessoas para te dar conselhos, para te dar sugestões. Se você só faz o que você quer, você é rebelde. Então, assim, é muito doido trazer para esse outro lado, sabe? O Senhor falou isso para mim muito sério. Ele falou assim: então, filha, ele falou para mim, se hoje em dia as igrejas, na maioria, não tem um profeta que se levanta e sai berrando, então já existe um líder rebelde. Porque ele não vai aceitar esse profeta levantando e falando. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério.
E quando a gente lê, né, livros de profeta, eu sou, né, sou suspeita, porque eu amo, porque eu olho e falo, Senhor, me dá essa ousadia de levantar na praça e falar isso. Senhor, me ajuda, porque vai chegar um tempo onde ele vai pedir pra gente fazer isso, né? Eu falei isso na segunda-feira, a gente vai ter que fazer. Aqueles que têm, né, o dom da profecia. E a gente não pode se contentar com os corações endurecidos, sabe? Não, não. Claro que, né, ninguém tá falando aqui pra todo mundo sair arrumando confusão, mas em nenhum momento os profetas aqui voltaram atrás naquilo que eles ouviram, porque eles ouviram tão nítido que eles preferiam viver isolados. E a gente precisa entender isso, que nós precisamos sim ser libertos para ouvir a voz de Deus. Então, assim, se você está em qualquer lugar, né, que aqui tem gente de todos os lugares do Brasil, que não tem libertação, não tem culto de libertação, procura a libertação. Ou sai, procura uma igreja que tem libertação, sabe? Ou vai procurar sozinho. Mas procura ser liberto, porque você não vai conseguir ouvir Deus, ter sonhos proféticos e não vai conseguir viver mais e mais e mais. Aí o que acontece? As pessoas que vivem mais e mais e mais, sabe, são taxadas às vezes de religiosa, às vezes de fanática, às vezes de mentirosas, de loucos, loucos, porque estão vivendo o sobrenatural, mas porque estão sendo libertos, sabe? Então, assim, a gente precisa buscar todos os dias o que aconteceu com nossos parentes. Porque, então, tá, então é isso, eu vou fazer. Eu tenho mágoa, Senhor, eu renuncio dos meus parentes e meu. Senhor, fulano era espírita, eu renuncio ao ocultismo. Ciclano fazia pacto de sangue, sabe? Eu matava galinha, matava bicho, eu renuncio a todo derramamento de sangue. A gente precisa fazer isso no mundo espiritual, como a Mayara disse, isso é muito real. Sabe, eu vejo pessoas passando mal, eu vejo pessoas orando, vomitando sangue. Sabe, não é brincadeira, gente, é sério. Cristão de 20, 30, 40 anos, intercessores. A própria pastora Priscila, ela faz libertação com líderes de igreja. E não pode ser filmado, não pode ser falado. E todos passam mal. Então é muito sério isso, sabe? Que tá acontecendo. E as pessoas acham que não. Ah, não, ai, mas eu já sou livre. Ai, mas eu ouço Deus. Não. A gente precisa, por quê? Porque isso vai de herança para sua descendência. Isso vai na hora de herança. Então a gente precisa, toda hora, e todo dia ele vai te mostrar alguma coisa para ser detectada. Todos os dias. Mais que você já fez o livro 1000 vezes, você já foi em vários cursos, já, sabe assim, eu já fiz muito curso de libertação, muito mesmo. E assim, cada vez que eu ouço um, eu falo, nossa, isso aqui eu esqueci, isso aqui eu vou ter que fazer. E você lembra, e você começa a observar nos seus filhos aquilo que você não renunciou. Você vê alguma coisa que era do seu pai ou da sua mãe, no seu filho, e você fala, ué, mas eu não sou assim, porque eu não abri legalidade para isso. Mas já passou para ele, porque ele é assim. Então, assim, eu preciso tirar isso. E você começa a observar nos seus filhos aquilo que foi do seu vô, sabe assim? Quem não começa a perceber isso e fala, ai, não, tá nele esse espírito, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe assim? Então, é isso. A gente precisa para ter essa vida em abundância, sabe? Senão, a gente vai viver escravo. E eu tenho muita dó disso, porque a gente vive escravo, escravo de Satanás. E é só fazer uma oração que demora 1 minuto. E a gente fica escravo de Satanás. Amém? A Claudinha quer falar. Roberta, você falando sobre isso, eu preciso até tomar uma atitude. O meu filho pequeno, o Henry, ele tem os mesmos aspectos da minha mãe. Se o mais velho cair e machucar a perna e a gente for passar remédio, o pequeno faria assim, ai, tá doendo aqui também, passa aqui também. Porque minha mãe, ela é adepta a remédio. Ela toma remédio por besteira, por qualquer coisa. E o pequeno, menina, aí a gente, em vez eu e minha esposa, ao invés de repreender, a gente começou a achar divertido. E aí a gente começava a falar, é Vendalva agora, é Vendalva, que meu nome também é Lindalva, né? É Vendalva aí, encarnou a Dalva, porque ele não tem nada. Aí eu falo, ô nega, faz uma massagem no meu pulso aqui que a madeira caiu e machucou. Aí ele, mamãe, aqui também, ó, aqui tá doendo, eu tomei uma queda de bicicleta, faz uma massagem aqui, ó. Tomar remédio, ele toma sulfato ferroso sem fazer careta. E você falando agora me trouxe a memória. Eu vou repreender isso, eu vou fazer uma oração e repreender isso, tirar isso do meu filho. Muito legal. Nossa, Roberta, você falou coisas essenciais, né?
Welber, sua mãe é hipocondríaca. E o seu filho, ele quer atenção. Entendeu? Ele quer uma atenção exacerbada. Eu coloquei, Atenção, ele não precisa disso mais não. é, eu coloquei no grupo esses dias, e aí em cima do que a Roberta acabou de falar, eu queria só reforçar com vocês. Eu vi um Reels esses dias falando sobre as orações, e o pastor dizia o seguinte: eu quero ver você se olhar para si mesmo depois de fazer essas orações e continuar sendo a mesma pessoa. E aí fica aí a dica: papel e caneta na mão, anotem. Vocês vão fazer essas orações. Neemias, capítulos 1 e 9. Então, repetindo, Neemias, capítulo 1 e capítulo 9. São orações de perdão pelos pecados dos nossos antepassados e também pelo pecado de quem está hoje. E aí eu fui sacudida, gente, sacudida. Eu quase não paro de pé, porque eu falei, meu Deus, eu tenho que orar, além de orar pelos meus, que dá trabalho, porque eu tenho vários, né? É uma lista infindável. Eu tenho que orar pelos pecados dos meus irmãos, da minha família, dos meus vizinhos. Então, o próximo é Daniel, capítulo 9, Esdras, capítulo 9, que também é uma pancada na cabeça, e João 17. É um exercício diário, gente. Eu fiquei estarrecida. O que que eu fiz? Eu peguei a Bíblia, comecei a andar pela casa e lendo os capítulos e orando. E conforme eu ia lembrando de alguma coisa, porque o Espírito Santo ele é isso, né? Ele vai lembrando você. Eu falava, Deus, é verdade, tem esse pecado. Eu lembrei de pecados que eu cometi na minha infância. Coisas que eu fiz que para mim não era erro. E na hora o Espírito Santo falou para mim assim, pede perdão por isso. E eu, Deus, como é que pode? Eu fiz isso, me perdoa, mas eu era criança. Gente, façam, é uma experiência maravilhosa. E sim, Rob, a gente pode sim, Deus nos deu poder e autoridade para pisarmos em escorpiões e serpentes, e nós não seríamos atingidos. Algumas pessoas têm medo de Satanás, né? Tem medo de chegar, tem medo de falar, tem medo de conversar com as pessoas. Eu já comentei aqui no grupo, vocês sabem, no meu trabalho da madrugada, eu vejo que é meu ministério. Eu tenho um bruxo, eu tenho um macumbeiro, eu tenho o bandista, eu tenho o ateu, eu tenho uma outra, como é que foi o nome que ela falou esses dias? Ai, gente, não vou lembrar, mas é tudo assim nesse nível, né? Tenho uma convertida que precisa se converter e tenho uma crente muito velha que precisa se renovar. E tem eu, né? Também preciso de muito socorro, muita ajuda para mim mesma. Então, Deus já te deu poder e autoridade. Ele já disse o que você tem que fazer. Satanás, ele tem que bater em retirada quando você levanta a sua voz e fala em nome de Jesus. Isso para qualquer situação, seja ela financeira, emocional, moral, física, de enfermidade, porque algumas coisas a gente sabe que Deus permite. Mas mesmo com a permissão dele, qual foi o fundo disso? Alguma coisa rolou, não é? Ah, Cláudia, a pessoa está com câncer, tá bom. O que que ela fez? Não se sabe, precisa fazer todo um estudo. Às vezes é fisiológico, é do próprio corpo, das células que adoeceram, às vezes é uma alimentação errada que culminou nisso tudo, às vezes é um vício, cigarro, bebidas e tudo mais, às vezes é espiritual e às vezes é falta de perdão. Falta de perdão. Eu vou tentar falar rápido porque algumas pessoas que são novas aqui talvez não tenham ouvido essa história. Então, me perdoem para quem já ouviu eu ser repetitiva. Quando eu fazia Mary Kay, eu vejo que Deus usou muito o tempo que eu trabalhei com Mary Kay, que eu me tornei diretora, e eu tinha lá aquela equipe para cuidar, e eu falava, Deus, é mais. Eu não tenho uma vendedora aqui nesse grupo, eu tenho no ministério, porque eu era conselheira, amiga, eu era instrutora, eu dava direcionamento, e Deus me usou demais, e glória a Deus por isso. Foi um tempo precioso. Mas numa das palestras que a gente participava, e tinha muita palestra, veio o doutor André, ele é um dentista, meio que profeta e pastor, né, porque ele ministra, cuida e fala muito sobre viver com Deus. Ele contou esse testemunho. Ele tinha um grande amigo de muitos anos e ele recebeu uma ligação do filho desse amigo dizendo assim, doutor André, o meu pai está internado no hospital, ele tem 2 semanas de vida
E ele pediu para chamar todos os amigos, pessoas que foram importantes na vida dele, para ele se despedir. Ele quer que o senhor vá lá. E o André foi. Chegou lá, começou a bater papo com o amigo, né? O amigo falou, poxa, eu tinha um tumor aqui, pelos exames era do tamanho de uma bola de beisebol, mas, perdão, o tamanho de uma bola de golfe, mas quando eles abriram o meu tórax, estava todo ele tomado, os médicos falaram assim, não tem como operar, vamos fechar, e ele tem 2 semanas de vida. Então, estou chamando minha família, meus amigos, para me despedir, né, para a gente dar aqui algumas risadas no final da vida. E o André falou, claro, meu amigo, eu vou continuar orando por você, mas antes eu quero saber o seguinte, você tem alguma mágoa, alguma coisa que você guarda durante muito tempo, que você acha que resolveu? Ele falou, não, André, tem muitos amigos, já tive inimigos, mas isso não me afetou em nada. Ele tem certeza que não tem nada no seu passado? E aí ele se lembra de um sobrinho. Ele falou, não, tem uma história de um sobrinho meu, mas ele já esqueci. Esse sobrinho, eu levei ele para trabalhar comigo na minha empresa, e ele me deu um calote, assim, ele me deu uma rasteira, ele roubou todos os meus clientes, abriu uma empresa para ele, e ele levou todos os meus clientes com ele. Eu fui quase à falência. Eu tive que me reestruturar, recomeçar do zero, pagar as contas que ficaram atrasadas, mas hoje a minha empresa está muito boa, depois de alguns anos eu me reestruturei, perdoei o garoto, entendeu? Eu falei, então, mas você fala com ele? Ele falou, não, a gente não se fala mais. Eu falei, então você vai ter que falar com ele. Você vai chamar ele aqui para conversar com ele, e você vai olhar para ele e vai dizer para ele que você o perdoa. Ele, não, meu amigo, nem me lembro mais disso. Ele falou, não, não, você confundiu. Isso não é amnésia. Isso é uma necessidade. Você precisa chamá-lo aqui para pedir perdão. Então, se você conhece alguma pessoa nesse estado, que está muito enferma, pergunte, a primeira coisa que você vai perguntar é, você tem mágoa de alguma coisa do seu passado? De alguma pessoa, de um acontecimento, de você mesmo? Às vezes um trauma da infância, da adolescente. Você vai ter que investigar. Enfim, ele deu as dicas para o cara, falou tudo que ele tinha que fazer, e falou, eu vou continuar orando por você. Passou-se um mês, ele recebe uma ligação de quem? Do amigo dele, que deveria morrer 2 semanas depois. Ele falou, André, quero te convidar para ir na minha casa, eu estou tendo alta. O médico me deu alta. Porque ele viu que logo depois que você foi embora, eu chamei meu sobrinho para conversar e ele veio se despedir de mim. E foi um encontro muito bom, porque nós choramos juntos, ele me pediu perdão, ele se arrependeu, eu também pedi perdão a ele, porque eu não tive sabedoria na época, eu liberei perdão sobre a vida dele, ele foi em paz, eu fiquei em paz, como há muito tempo eu não vivia. Passados alguns dias, os médicos começaram a fazer novos exames para acompanhar no dia a dia e viram uma mudança na minha estrutura de célula, no meu exame de sangue. E aí eles foram acompanhando, pediram para fazer uma nova ressonância, viram que tinha alguma coisa errada e falaram, vamos abrir de novo. E quando eles abriram de novo, todo o câncer foi reduzido ao tamanho de uma bola de golfe. Eles removeram o câncer, eu estou completamente curado e estou indo para casa. Eu quero que você seja a primeira pessoa a me visitar em casa. Então, gente, é isso. Existe poder, e nós temos sim poder para orar no nome de Jesus, para declarar cura, restauração, renovação de células, sangue. Vocês sabem como é que é, né? A gente faz essas orações aqui. Então, para tudo tem propósito, né? E tem preceitos. Amém? Desculpa, gente, eu sempre me estendo muito, mas creio que tem ajudado aí a vida de vocês. Que Deus abençoe tremendamente. E façam as orações, né? Se vocês depois quiserem compartilhar aqui no grupo as experiências, vai ser maravilhoso. Bom dia, Cláudia. Ô, Cláudia, eu estava com saudade de ouvir você. E você falou no ponto X, no ponto X. E aí desceu um download aqui do céu. Nós estamos nos preparando para quê? Para o Purim. E é época de decretos para que a gente saia dessas maldições, como a Roberta falou. É tempo da gente fazer decretos. É tempo da gente se ajoelhar e falar assim, Pai, o que é que aconteceu lá atrás na minha ancestralidade? Ele revela, irmãos. Eu comecei a fazer os decretos aqui em casa, orando com a minha mãe, e olha, está sendo libertador. Você falou sobre Esdras, você falou sobre Neemias, eu já preguei sobre os portais, sobre as portas queimadas de Neemias. Sabe o que significa essas portas queimadas, irmãos? É isso que a Claudinha falou.
sobre famílias disfuncionais, sobre famílias doentes e não sabem a origem da problemática. E para encerrar, que eu sou objetiva, Maiara, Deus manda dizer que você é uma mensageira do Lorde Jesus. Receba aí. Receba aí mais unção, mais autoridade. Tu vai sair daí, mulher, transformada. Tu vai sair daí, ó. Deus está falando que a tua patente aumentou. Receba você e o Roger. E essa criança, Remandarabassou, essa criança não tem nada mesmo. Continue profetizando. Sabe o que o Theo é? Profeta das nações. Até aqui me mandou o Senhor. Amém, em nome de Jesus, recebo, coisa linda. Gente, que linda nossa manhã, e a gente tem que sair daqui entendendo que, assim, nada é automático na cruz, né? Não é automático, eu preciso ir na cruz, e lá na cruz a gente encontra a solução para o pecado, para a doença, para as maldições, né? Então, não é porque Cristo morreu por nós, ele se fez pecador em nosso lugar, ele se fez maldito em nosso lugar, mas não é porque ele morreu na cruz que o pecado não acabou, tá na terra, não é porque ele morreu na cruz que a doença acabou, não acabou, e a maldição também não acabou, então tem solução, mas a gente precisa do arrependimento, de confessar. E Claudinha, que maravilhoso, eu anotei aqui pra gente fazer pra eu fazer essas orações aqui em casa. Maravilhoso, obrigada, gente, por esse dia de hoje. Alguém quer compartilhar mais Maiara, algo? Porque a posso gente já falar passou. algo? Sim. Olha só. Quando você vai fazer um doce, existe o ponto certo daquele doce ficar pronto. Se você não acertar o ponto, ele não vai dar certo. Existem alguns doces em específico que o ponto dele é assim, você pensa que desandou, mas não desandou. Eu fazia muito aquele amendoim que fica com aquela crosta meio rosa, sabe? E aquele rosa sai da própria casca dele, né? A cor dele. Então, é um dos doces que me vem na mente. Eu tenho doce de banana também. Então, é assim, existem muitos cristãos que eles não acreditam que existe libertação. Até na nossa atualidade, não acredita que existe. E a libertação é algo tão forte, tão assim... não importa se você acredita ou não. É a mesma coisa que você vai dirigir um carro automático, certo? Você vai dirigir um carro automático do jeito que você dirige um que não é automático. Não tem como, porque todos os componentes ali, todas as coisas, as ferramentas ali são para o automático. É a mesma coisa que você vai dirigir um carro que não é automático do jeito de um automático. Não tem como. A menos que um mecânico faça todo um aparato ali para mudar. Nós somos seres para nós temos o DNA do Senhor e ele precisa estar impregnado em nós. E a idolatria, ela nos afasta de ter igual o doce lá, que tem o ponto certo. Para a gente chegar nesse ponto certo que o Senhor quer que nós cheguemos, nós temos uma etapa a passar. E nessa etapa está inclusa a libertação. Eu tenho várias experiências. E o interessante é que não dá para falar em alguns segundos, né? Os detalhes todos. Eu escrevi aqui, ó, desde que a Maiara começou a falar aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas. Não tem como falar isso, né? Não tem como. Mas assim, o Senhor, ele é muito, muito perfeito. E não tem como você fazer uma cirurgia que é para ser feita com um bisturi, com um martelo. Você vai estragar aquilo, você vai estragar. O que é para você consertar, você vai estragar. Então, o fato de você não acreditar não altera a situação. Ela existe e você precisa fazer. Eu passei por uma libertação, já compartilhei aqui com vocês várias vezes, que foi o Chovavim, né, que eu fiz como uma libertação na área sexual. E ele na verdade, depois eu descobri uma libertação na área moral. Eu não fui criada com o meu pai, né, presente, mas eu tenho meu pai celeste, que me orienta a todas as coisas. E eu fui tendo várias experiências com relação a isso. E é uma coisa que é assim, é como se você transformasse a água em vinho.
É muito forte. E essa libertação que a Mayara está falando a respeito de que ela está fazendo, eu também estou fazendo. E não tem uma vez. E olha que eu tô na busca, eu tô no Techuvá e eu tô numa busca, né, ali. E não tem uma vez que eu não sinto algo. Pode ser um sintoma leve, mas eu sinto. Então quer dizer, tem coisa ali. Tem coisa. E eu falo pra você assim, ó, vai atrás, pesquisa, rala, sabe? Consiga, se liberte. É muito forte, é muito forte. Nós sempre profetizamos, eu sempre profetizo, né? Toda vez que eu vejo o Theo, o Mateu, sempre profetizo. E o Mateu, eu acho uma coisa muito interessante. Quando ele era bem pequenininho, quando eu vi ele, eu falei, tem algo diferente nesse garoto. E o Theo, e a gente sempre profetiza na vida deles. E é diferente você conviver, igual eu convivo com a Mayara, com o Roger. A fala, a postura da fala altera muita coisa. E eu creio em tudo isso que a Angélica profetizou e falou a respeito da vida deles. Eu creio, esses meninos são generais. Eles são generais do reino, eles são profetas para as nações, eles são grandes líderes. E assim, o inimigo assim, ele olha e fala assim: o que eu posso fazer? Né? O detalhe é que assim, a patente alta, a responsabilidade dos pais também é muito alta, né? Nós sabemos disso, mas nós estamos juntos orando, nós estamos profetizando de que vai haver algo diferente. E isso que ela disse da sua patente ter aumentado, aumentou mesmo, Mayara. E você pegue com as mãos e não largue isso. Mas eu tenho uma coisa para falar para você. Pesquisa, rala, vai atrás, consiga, tem mais. Tem mais. É sacrifício? É muito sacrifício. Mas vai atrás. Tipo assim, não aceite mesmo o que uma médica diz. Não aceite. Ela estudou pra isso? Tá. Eu conheço quem fez ela quando ela tava no ventre da mãe dela. Deus viu ela quando era em substância informe. Essa médica aí, ou outra médica, ou qualquer médica, não desmerecendo a profissão. Que todos nós temos que acreditar, temos que ir em busca, não podemos, né, deixar pra lá. Porque é igual o ponto do doce, né? Todos na sua casinha. Mas o Senhor nosso Deus, ele conhecia todos nós, todos. Inclusive os médicos, ainda quando eram substâncias informes no ventre da mãe deles. E a palavra final é do nosso Deus. Existem decretos como nós, né? Como eu fiz alguns decretos, fechei, selei. E existem mais coisas. Por exemplo, eu tô andando com uma galera, me permitam só mais alguns segundos. Eu tô andando com uma galera que eles colocam na prática a educação de filhos, as palavras proféticas da vida dos filhos, e eles têm colhido o que eles têm falado e plantado. E existem muitas coisas na Bíblia que as pessoas estão, assim, desconsiderando. As pessoas não pegam a Bíblia toda e consideram ela na sua totalidade. Por muitos, a pessoa, tipo assim, ignora algumas coisas da palavra. E na palavra está escrito desde ofertas, quando você vai apresentar o seu filho. É a mesma coisa que você pega os mandamentos. Esse eu quero, esse eu quero, esse eu quero. Esse não. Esse eu quero, esse eu quero, esse eu quero. Esse não. Não é assim. Não é assim. Nosso Deus é um Deus de totalidade. Nós precisamos pegar a palavra e observar. Entender sobre lei. Gente, tem vários tipos de leis. E a gente acha que já passou a lei. A gente está ouvindo quem? Vai atrás, vai estudar a respeito disso. Quais ofertas você não fez na vida do seu filho e precisa reparar? Quais ofertas você não tem feito na sua vida? Vai aprender, vai atrás. É assim, não interessa se eu acredito nisso ou não acredito. Não acredito. Eu não tenho a verdade total, mas a palavra do nosso Deus, ele tem a palavra final. E ele muda a circunstância. Uma médica disse para Mayara que ela não ia ter filhos, ela tem 2. Ela teve, 3. Olha como Deus é perfeito. E o primeiro eu creio que foi uma preparação para esses 2. De parto normal, é maravilhoso. E de parto normal. Gente, vocês já viram o tamanho do Roger? Vocês já viram Curada o tamanho da endometriose. do Mateus, gente? É isso, curada da endometriose, 2 partos a mais e cura do Theo. Não existe tal de asma, não, coisa nenhuma. Não existe coisa nenhuma mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, vamos estudar, vamos ir atrás,
Vamos ralar, vamos atrás de libertação. Existe libertação mesmo. Eu estou chacoalhada pela aula de ontem à noite, que falou o seguinte, só para me encerrar essa fala. É que, assim, o Senhor não me permitiu fechar a boca ainda. Mas, ó, só uma coisa que está me chacoalhando de ontem. Chacoalhando. Nós oramos. O Senhor Jesus, quando ele esteve na terra, ele orou e nos ensinou a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, ele é Pai Nosso. Ele é Pai do Senhor Jesus, nosso, né? Ele veio como primeiro. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Quais atitudes de pequenos cristos que nós estamos tendo na terra? Quais atitudes de pequenos cristos nós estamos tendo? Hoje é a nossa vez, nós estamos aqui. E ele orou, Pai Nosso. E como que o pecado do teu irmão também não é seu pecado? Como você não ora pelo pecado do teu irmão também? Primeiro é a sua casa, sim, primeiro é a sua casa. Depois vem os outros. Na intercessão, até chegar a esse ponto de o pecado do teu irmão, a Cláudia até citou aqui, não for seu, tem algo errado. Amém? Encerro aqui. Amém. Nossa, gente, quanta coisa, viu? Meu Deus, tem que até reouvir essa gravação. Mas vamos orar, porque já são 7h18. Vamos orar para fechar? Eu vou começar orando aqui, eu até vou deixar aqui, ó, e vou orar impondo as mãos sobre o Theo. E aí depois, quem sentir de terminar de orar, de completar aí a oração, então vou aproveitar esse momento aqui, sentir agora de fazer isso. Então, lá, dá pra ouvir? Que eu tô com fone, dá, né? Tá, então vou orando assim. Dá sim, amiga, dá. Então, ótimo. Pai amado, nós te adoramos, Senhor. Levantamos um altar de adoração a Ti, Senhor. Pai, nós pedimos a Tua presença, Senhor. Dê ordem aos Teus anjos que acampem aqui nesse hospital. Dê ordem aos Teus anjos que acampem aqui nesse quarto. Oh, Pai, eu posso sentir a Tua presença. Senhor, eu creio que nós estamos aqui não é em vão. Hoje tive uma conversa com uma das enfermeiras e ela inclusive está no grupo. Pai, se almas aqui precisam ser alcançadas, que o Senhor possa me usar como instrumento de Ti, Senhor. Que o Senhor use a minha boca como Tua boca, Senhor. Oh, Pai, eu coloco diante de Ti o Theo, Senhor. E toda a sentença que foi dada por médicos de doença que eles declararam que ele tem, eu declaro quebrado em nome de Jesus. Eu declaro que ele é sarado. Eu declaro que pelas Tuas pisaduras ele já foi sarado. Eu declaro realmente cura, todos os órgãos se restituindo, toda a parte respiratória funcionando na sua plena função. A saturação dele, que esse foi o motivo da internação. Eu declaro a saturação realmente funcionando perfeitamente, na porcentagem perfeita, como deve estar. Eu declaro cura em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos a Tua presença, Senhor. Obrigada por esse dia, por essa reunião. Obrigada por tirar as vendas dos nossos olhos, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor vem nos conduzindo. Eu sinto desde o fim do ano passado o Senhor conduzindo para esse processo de libertação. Obrigada, Pai. Vai trazendo à memória tudo que nós precisamos, Senhor. Nos libertar, Pai. Vai realmente revelando a nós todas as portas que nós precisamos fechar, tanto aquelas que nós abrimos, como aquelas portas que foram abertas pelos nossos familiares, pelas nossas descendências, Senhor, para que realmente nós possamos viver em santidade, limpos, puros, para que os nossos canais espirituais estejam abertos, Senhor, que não sejamos como esses ídolos que têm olhos, mas não enxergam, que têm ouvidos, mas não vê, boca, mas não falam, mas eu declaro e profetizo um novo tempo nas nossas vidas aqui desse grupo. Eu declaro e profetizo que nós viveremos um processo de libertação, purificação e santificação como nunca antes tivemos vivido. Eu declaro e profetizo os canais espirituais abrindo, Senhor. Realmente que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, Senhor, que nós possamos enxergar aquilo que nós não estamos enxergando no espiritual, que nós vamos passar a ouvir. Eu declaro, nós ouvindo aquilo que nós ainda no mundo espiritual não ouvíamos, Senhor, nossa boca sendo aberta, uma ousadia e coragem do céu, porque quanto mais nós nos libertamos,
alimentamos, mais nós realmente toda pecado e iniquidade vai saindo de nós e nós ficamos cheias de Ti, Pai. Nós queremos apenas sermos cheios de Ti, Senhor, cheios de Ti, em nome de Jesus. Oh, Pai, eu coloco diante de Ti, se alguém sentiu no coração de orar, que possa dar continuidade na oração. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa manhã.